Olá, começa agora o Mais Esportes e o meu convidado de hoje é um paredão. Tem 1,80 m de altura e debaixo das traves é duro marcar gol nele, viu? Entrou para a seleção da Liga Paulista de Futsal 2019. Melhor goleiro da Liga Paulista Futsal 2020 e foi o goleiro menos vazado da competição neste mesmo ano. Antes disso, conquistou os Jogos Regionais em 2010, 2011, 2018, 2019, campeão paulista da A1 em 2012, Jogos Abertos, venceu 2014 e 2017, entre outras muitas conquistas, currículo extenso. Bruno Chaves Donha, goleiro do Pulo Futsal aqui de Campinas, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Mais Esportes. E aos 31 anos, que análise que você faz da sua carreira e das suas conquistas? Seja bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E a análise de tudo isso daí foi muita dedicação, muito trabalho e acreditando bastante que o que está acontecendo hoje é lá de trás, de um trabalho e de uma luta. Por falar neste lá de trás, então, antes de nós abordarmos sobre a sua carreira, quero saber, infância, adolescência, praticou muito esporte, como uma boa parte dos brasileiros tinha o sonho de ser jogador de futebol? Ah, com certeza. E primeiro eu comecei com campo igual todo mundo, né? Todo mundo quer ser jogador de futebol, só que infelizmente para mim não consegui, eu não tinha muita estatura, né? Tem que ter no mínimo 85. Aí com meus 18 anos eu fui mandado embora de um clube, que era o Clube de Marília, que é jogar a Copa São Paulo. Aí a partir daí eu desisti, eu sabia que não ia conseguir. Aí eu fui pro futsal. Então, categoria de base, sub-15, sub-17, você fez no futebol de campo? Sim, mas muito mais no futebol de campo do que no futsal. No futsal eu jogava muito pouco. Era uma vez, 2 vezes na semana. Eu olhei lá ainda, porque era muito campo, né? É garoto, você tem um sonho, né? Você vê a televisão, eles jogando, você quer ser igual. E onde que você nasceu, Bruno? Eu nasci em Jundiaí e sou de Francisco Morato. Tá. E durante essa sua infância de categoria de base, você fez sempre no Marília ou não? Não, então, era uma parceria, porque como eu moro em Francisco Morato, fez uma parceria do time de Várzea Paulista com Marília. Mas só foi nesse ano, porque a gente era uma escolinha. Aí, de tanto a gente conseguir chegar nas finais, ganhar os campeonatos regionais, ganhar uma Liga Campineira, aí resolveram fazer uma parceria com Marília. Aí, a partir daí, eles jogaram a Copa em São Paulo, mas eu não cheguei a disputar, não. Na hora que estava chegando próximo para disputar, eu fui mandado embora. Como que foi essa transição do futebol de campo para o futsal e a sua decepção a partir do momento que você foi dispensado? O que passou pela sua vida? Esporte não é para mim, vou pensar em outra coisa. Você falou, não, peraí, se futebol de campo não dá, quero tentar alguma outra modalidade. Então, foi até que é engraçado, porque eu fui mandado embora não pela minha qualidade, pela minha estatura. Aí eu olhei assim, o cara que tinha muita qualidade, ele ficou. Eu falei, não vai dar certo isso daí não. Aí eu falei, não, vou tentar o futsal, que fica mais próximo do futebol. É uma coisa que eu gosto. Se não der certo, vamos trabalhar, procurar outra coisa. Aí aconteceu. E como que surgiu essa sua paixão por goleiro? Você sempre nas peladas, nos jogos, você sempre ia pro gol? Ou como algumas vezes acontece, era meio perna de pau, os caras, vai pro gol você, e aí você foi adquirindo a paixão pela modalidade. Como é que você surgiu como goleiro? Foi assim, eu jogava na escolinha do Nacional e eu jogava na linha, né? Só que, tipo assim, eu era ruim, mas também não era bom. Então, eu ficava no meio termo. Ok. Aí um dia ela foi pro goleiro, aí eu fui pro gol. Eu falei, acho que eu tenho mais chance ficando no gol, porque se eu for pra linha, só vou ser só mais um. Aí foi aí, peguei a paixão. E, Bruno, a sua primeira experiência na modalidade no futsal foi no Pinhal, em 2009, quando você tinha 19 anos. Como é que foi esse período? Como que surgiu este convite? Foi você que procurou o clube? Então, foi até engraçado, porque foi assim que eu tinha sido mandado embora um ano antes.
Eu jogava na minha cidade, futebol amador. E tinha o Edilson, que ele tem um time no futebol amador, né? Eu jogava pro time dele, que eram os amigos. Tá. E, no entanto, aí ele foi lá, mandou um e-mail pro Pinhal, ó, tal dia você fazer o teste. Eu fui lá com meu pai, fiz o teste e passei. Olha que bom. E você já tinha esse contato? Você conversava com ele ou não? Com o clube de Pinhal, você fala? Com o Edilson. Sim, eu jogava pro time dele. Jogava pro time dele na minha cidade, jogava amador. Aí ele gostava tanto de mim, viu que eu, vamos dizer, que tinha um futuro. Aí ele foi atrás, ele já fazia isso com outros garotos também. Tá. E você mantém esse contato com ele até hoje ou não? Sim, sim. Mando camisa pra ele quando eu posso, e no entanto que ele, graças a Deus, ele recuperou de um câncer na cabeça. Então, tipo, eu nunca largo quem um dia me ajudou. Eu sou muito grato. Isso daí vem de mim, não tem jeito. Eu sempre sou grato. Então, eu sempre lembro das pessoas que me ajudou, que me deu uma força. E por incrível que pareça, eu nunca penso nesse sentido. Pô, o Bruno, goleiro do Pulo Futsal. Eu sempre penso que eu sou o mesmo Bruno, quando perna de pau lá quando jogava, que deu uma graças a Deus. Então, eu acho que isso daí é o que me mantém. A essência vai ser sempre assim. E aí, em seguida, você se transferiu para o Jacareí Futsal, ficou de 2013 a 2016, novamente 4 anos em uma equipe. Sim, e foi muito trabalho no sentido do que eu falo. Esses 8 anos aí de Pinhal até Jacareí, por incrível que pareça, eu joguei um ano no Pinhal Futsal como titular, que foi o último ano, que eu fui bem, aí eu fui para Jacareí. Aí Jacareí eu auxiliei, eu joguei um ano titular, no outro ano banco, no outro ano titular e no último ano banco. Aí como que é as coisas que eu falo que é muito de Deus. Esse último ano eu joguei, um ano inteiro eu joguei 4, 5 jogos. Aí teve a Copa Paulista, fui melhor na rodada dos jogos que eu joguei, porque eu revezava com o goleiro. Aí o chefe me chamou, com a ajuda do Thiago Kubi. Tá. Ô Bruno, como é que é para o atleta ficar no banco de reservas? Quando você passa uma temporada inteira, você se questiona, você entende, você conversa com o professor, você sabe que é questão de elenco. O que se passa na sua cabeça? Então, se passava muito que eu sou muito realista. Sou bem realista no sentido, se o cara é melhor do que eu, no mínimo eu tenho que tentar ser igual, Tá. que é o que eu buscava. Às vezes, dependendo do ano, acontecia que o outro jogador oscilava muito. E goleiro é complicado, não é tão simples assim, o goleiro vai falhar 2, 3 jogos e vai tirar. Muito difícil. Então, o que eu fazia? Eu treinava muito. Até hoje eu treino muito, muito. Porque eu sei da minha capacidade nesse sentido. Então, eu tenho que treinar muito. Eu não tenho aquele luxo de falar assim, pô, eu tenho um dom. Não, eu não tenho um dom. Se eu não trabalhar, eu vou ser só mais um igual ou pior. Então, tipo, quando tinha jogo, alguma coisa, todo mundo tava de folga, eu ia treinar. Nas férias, até hoje, eu treino. O único dia que eu não treinei foi quando eu casei, que aí tinha que arrumar a construção em casa lá. É, aí é mais complicado, né? Com certeza. Ia tomar bronca da esposa. E aí, esse convite, então, pro Pulo do Gato, né, que é o atual Pulo Futsal aqui de Campinas, surgiu através do Jeff e do Thiago Escuro, você falou? Thiago Kubik, Thiago Cume. E aí, como é que foi esse convite? porque ele tinha jogado aqui, né? Aí ele tinha jogado comigo em Jacareí e falou assim, Bruno, eu vou te linkar lá porque o goleiro parece que vai sair. Eu falei, não, toda ajuda é bem-vinda. Aí, no entanto, nesse ano eu tive o convite não um convite, né? Eles conversaram comigo, mas não chegou nenhum acerto, assim, porque chegou com a proposta do Taubaté e do Ioca. E eu precisava jogar. Tipo, não aguentava mais ficar no banco. Vamos dizer assim, de 8 são 6, 7 anos no banco. Então é complicado jogar. O goleiro só vai evoluir jogando. Impossível um goleiro evoluir só treinando, porque na hora que você chega num jogo, a situação é totalmente diferente. Aí eu falei assim, pô, Thiago, conversa com ele lá, pô, porque tem o Ioca e o Taubaté, e eu não posso ficar esperando. Aí foi o que aconteceu, ele conversou com ele, aí ele fez o convite, aí eu aceitei na hora. Principalmente um lado que pesa muito, a questão da faculdade. Você fez faculdade aqui em Campinas? Sim, fiz e me formei agora no meio do ano, em Educação Física Bacharel.
Ótimo. Como é que você vê essa importância dos estudos e conciliar com a sua profissão? É complicado, hein? Porque, olha, que tem a pressão do jogo, mais o estudo. É bom que você tira um pouco o foco da pressão do campeonato, do time, entendeu? Tá. Mas é complicado. Você chega cansado às vezes e você tem que fazer a aula, e normalmente a educação física é muita aula prática, então é complicado, mas dá para conciliar. Não é tão difícil assim, mas também não é fácil. Ô Bruno, para quem está nos acompanhando, fala assim, mas eu não consigo acompanhar muito futsal na TV aberta, na TV fechada eu não consigo assistir as partidas da Liga Paulista, por exemplo. Quando você atuava na equipe de Jacareí, na equipe de Pinhal, você recebia um salário, você conseguia se sustentar através da modalidade? É uma modalidade que está fortalecida, que está crescendo ou que precisa ainda evoluir bastante? Nessa questão financeira primeiro. Está crescendo aos poucos, mas vai evoluir muito ainda. Por questão que é uma coisa fora do normal você comparar futebol de campo com futsal. Investimento é diferente, entendeu? Até mesmo questão disso de assistir um jogo. Hoje, para você assistir um jogo, você tem que seguir a Liga Paulista, você seguir os clubes que passam na TV dos clubes, né? Tá. Então, é um pouquinho mais difícil. A estrutura muda muito de um clube para outro. E o que seria uma estrutura ideal no futsal? Se você pegar uma equipe de ponta, o que ela precisa ter? Desde ginásio, equipamento, comissão técnica, nutricionista, psicólogo, preparador físico. Uma equipe de ponta do futsal, o que precisa ter? Não é nem questão de puxar saco, nada, mas o Pulo Futsal hoje, para mim, é uma equipe de ponta, porque tem tudo, tem academia, tem fisioterapeuta, se você consegue operar, tem a ressonância, tem tudo, aqui tem tudo que você precisa. Tá. De você trabalhar, não tem do que reclamar. Eu acho que hoje o Pulo só perde em termos de salário, e estrutura um pouquinho melhor, vamos dizer que é um luxo, né? É o time grande, Corinthians e Magnus. Tá. Isso é uma boa notícia, então, né? A estrutura de Campinas é fortalecida, né? Já há muitos anos disputando o torneio. Já a gente vai falar porque esse ano está muito bem e deve ter a ver com essa estrutura aí que o Bruno Donha está falando pra gente. Da época que você começou, lá em 2009 para hoje, como é que você viu a evolução em análise de desempenho do adversário, as pesquisas, mudanças táticas? Mudou muito, Bruno? Mudou, principalmente para o goleiro. Você pode ver que o jogo está mais rápido, os goleiros estão muito melhor do que era. Hoje, dificilmente você vê um goleiro muito, muito fraco, porque os goleiros treinam muito, e como a velocidade do jogo está muito mais rápido, o goleiro tem que adaptar isso daí. O goleiro hoje é o primeiro a chegar e o último a sair, porque se ele não adequar essa velocidade do jogo, ele fica para trás. Infelizmente, treina muito, chega no jogo, vai tomar o gol, infelizmente vai falar que faz parte, e não tem jeito. Não pode, mas toma, infelizmente, e não tem ninguém para defender. É o último homem. Acontece. E o Bruno, você é aquele famoso goleiro linha, para quem está nos acompanhando no futsal, às vezes quando o time está perdendo, o goleiro sai jogando, vai para o campo de ataque também. Você faz essa função ou é um outro jogador que entra no seu lugar? Não, é outro jogador que entra no meu lugar. Só se trabalhar bem, muito pouco com o pé. Normalmente entra um jogador de linha, veste a camisa de goleiro e vai. Bruno, ano passado, esportivamente, foi o seu melhor ano, porque você foi vice-campeão da Liga Paulista Futsal, melhor goleiro da Liga, além de conseguir ser o goleiro menos vazado. Foi o seu melhor ano e a que você atribui este rendimento? Com certeza. Acho que foi o melhor ano disparável, desde quando eu estou jogando o futsal. Ninguém ganha nada sozinho, né? Tem sempre alguém por trás. Esse ano, graças a Deus, o clube pôde contribuir com o preparador de goleiro, que é o Evaldo Braz, que a partir daí que a minha evolução até hoje está, graças a Deus, a cada dia melhor. Porque sem a estrutura do clube de poder
oferecer um preparador de goleiro e sem um preparador de goleiro também não estudar, as coisas não acontecem. E graças a Deus, esse ano aí aconteceu tudo. Eu consegui cumprir a ideia do preparador de goleiro. Eu consegui colocar em prática. Eu acho que foi aí que deu a diferença. Agora, a ironia do destino, né? O seu melhor ano em uma época totalmente atípica, né? De pandemia. Como é que você lidou mentalmente? Os cuidados para não se contaminar, meses sem partidas, treinos de forma remota. Como é que o Bruno Donha lidou com essa pandemia? Me cuidar, eu usava máscara, né? Porque eu moro com a minha avó, né? Então tinha que tomar muito cuidado, porque ela teve AVC, né? 3 vezes. Uma delas é paralisada, então eu tive que tomar muito cuidado para não contaminar ela. Inclusive, nesse mesmo ano, a minha mãe constou câncer de mama. Aí eu tinha que, cuidado total. E questão de treino, graças a Deus que eu falo que a amizade vale mais do que dinheiro, porque eu treinava, eu pegava a chave da academia e treinava escondido. Fechava a porta e treinava. Aí eu conseguia treinar na minha cidade, que é na base 2, né? E na academia de outro parceiro meu, que era no Caora, que é de CrossFit. Eu treinava com ele lá, também fechado. Não pode, mas era fechado. Mas era só eu e ele, e não tinha mais ninguém. Então você tinha aquele cuidado com a sua avó, você tinha um cuidado com a sua mãe, tinha que enfrentar esta pandemia, obviamente não queria se contaminar. E aí o seu foco então foi todo para o treinamento, foi todo para o futsal, você canalizou todo o seu pensamento para a sua saúde, para o seu corpo, para você não perder ritmo? Com certeza, porque eu pensava muito assim, os caras estão parados, eu tenho que dar um passo à frente deles. Então, já que posso ter essa estrutura em questão de poder treinar numa academia, em poder treinar um cross ou uma quadra de escola que ficava aberta, então eu fazia isso, eu corria atrás. Falei, eu vou treinar porque quando começar eu vou dar um passo à frente de todo mundo. E foi o que aconteceu, né? E deu certo realmente com grandes números e grandes conquistas, né? O vice-campeonato ele tem que ser celebrado também. E neste ano o Polo Futsal vem fazendo novamente, né, uma grande campanha na Liga Paulista. Já goleou Guaratinguetá por 5-1, 7-1 Taboão de Serra, 4-0 no São Bernardo, 4-1 no São Paulo, 4-1 na equipe de Araraquara. Rapaz, o Pulo é a equipe a ser batida, ô Bruno? No momento, vamos se dizer que sim. No momento, hoje, a gente está em primeiro. E Dracena vai jogar ainda. No momento, somos nós. Mas tudo isso daí é questão do conjunto da equipe, né? É que nem eu sempre falo para eles e eles dão risada. E é verdade. Se eles não der um carrinho, não marcar, não se dedicar, que nem ele fez, que nem no último ano foi assim, e nesse ano está sendo novamente, nunca que eu ia ganhar como o melhor goleiro ano passado ou goleiro menos vazado. Porque é coletivo, né? Felizmente não é esporte individual. Então, se todo mundo estiver junto, lutando, é o que acontece aí. Aí você vê em números. E Bruno, como é que tá o clima dentro do Pulo Futsal? Vocês têm o pé totalmente no chão, sabem que é uma temporada longa, quando chega a fase final é diferente? Ou é difícil, é inegável você já ter, não sei se uma alegria, mas uma euforia da campanha que vocês vêm fazendo? Então, é como a gente fala, né? A gente tá criando casca, né? E a gente perdeu o ano passado, e, foi euforia e tal. Esse ano a gente tá um pouquinho mais com o pé no chão. Questão disso daí. Como a gente já teve essa experiência, o ano passado está bem e tal, e na hora do mata-mata é outro campeonato. Muda totalmente. É totalmente diferente. Então, pode acontecer às vezes vamos pegar tal time lá, esse time aí acho que dá para ganhar fácil, mas na hora que começa a jogar é totalmente diferente. Muda tudo. Eu acompanho, eu já entrevistei o Jabá recentemente aqui no Mais Esportes, acompanho ele pelas redes sociais, ele tá lá sempre estudando, sempre com o caderninho dele, olhando outras partidas. Você também se interessa, você assiste os jogos das outras partidas ou você se interessa apenas pelo Pulo Futsal? Aí eu procuro, no caso, dedicar para mim, treinar, fazer os treinos à parte. Aí quando tá chegando o próximo do jogo, aí eu começo a olhar os vídeos.
Tá. de finalização, dos gols do time adversário, para saber também quem finalizar melhor, a qualidade de cada jogador, entendeu? Ô Bruno, o título da Liga, ele mudaria o patamar da equipe? Coroaria um trabalho? O que significa nós projetarmos essa conquista aqui para a equipe de Campinas, da Liga Paulista? Puta, seria, vamos dizer que tudo, no geral, para os jogadores e principalmente para o clube, que está há muitos anos querendo esse título. Muitos anos. Então, seria, num todo, excelente, porque para jogador é um título no currículo muito importante. Para o clube, ele ser o primeiro título da Liga Paulista. E assim, daria mais patrocínios, as pessoas interessariam mais pelo clube. Então, ia mudar muita coisa. Pode ter certeza disso. Eu falo no geral, num todo. Sim. Tanto para o clube como para o dirigente, tudo. No geral, ia mudar muito. Nessa temporada, a equipe aqui de Campinas, vocês têm mais atletas experientes ou mais atletas jovens? Vamos dizer assim, mesclado. Tem, por exemplo, eu, Pautinho e Gafanha lá na casa dos 30, né? Tá. É complicado, mas tá bom, né? Aí tenho a maioria de 27 para baixo, entendeu? Tá. E tem uma mescla boa, então, entre jovens e experientes. E você é aquele cara que orienta, que você fala bastante, ou você fica mais na sua? Vou ser bem sincero, eu sou chato pra caramba. Ela fica maluca comigo. Eu não quero saber, depois que eu tomar o gol, eu não vou falar nada mesmo, então enquanto não tomar gol, eu vou falar. Eu falo muito, eu oriento muito, cobro muito, me cobro também mais do que eles, até que eu dei uma melhorada na questão de me cobrar, porque eu me cobro demais. Tá. Aí com o tempo eu falei assim, depois teve uma época, o ano passado teve a mentoria, né? Aí eu falei assim, não é só eu também não, tem que dividir um pouco desse peso aí. Aí eu melhorei bastante, viu? E tem alguém que você pega mais no pé lá, ô Bruno? Só quem erra mais, né? Não tem o nome que errar muito. E pra mim é indiferente se é o Gafanha que é mais experiente. Quando a gente briga, a gente sai numa briga boa, eu e ele. Porque ele também, às vezes, ele não gosta de ouvir por ser mais velho também. Tá. E com a molecada é mais tranquilo. É mais com os mais velhos mesmo, que às vezes saem umas brigas aí, mas é tranquilo. Tudo faz parte do esporte. Que nem eu sempre falo, não vai fortalecer o time. Exato. E isso é no treino ou é durante o jogo? Tudo, treino, jogo. No jogo bem menos, mas no treino é mais. Briga que eu falo é discussão, pelo amor de Deus, não é Sim. sair da Esportivamente, né? Aquela conversa sadia, aquela cobrança de um puxando o outro. Isso, para melhoria. Porque um leva o outro, né? É coletivo, não tem como. A gente um precisa do outro. Então tem que ter a cobrança. Ô Bruno, sempre quando eu entrevisto atleta aqui no Mais Esportes, eu faço a pergunta se você, antes do jogo, tem alguma roupa da sorte, tem alguma mania, come algum alimento, tem algum item aí que te traz sorte? Eu não vou te dizer sorte, né? Porque antigamente eu tinha muito isso daí, mas hoje em dia já perdi. Mas uma coisa que eu faço sempre, eu faço sempre da minha religião, né? Eu sou católico. Tá. Então, antes de jogo, eu rezo um terço. Toda vez. Rezo um Pai Nosso, faço um terço e tal. E toda vez antes de jogo eu faço isso. E eu uso uma camisa da Nossa Senhora da Rosa Mística. Eu sou devoto a ela. Você pode ver que no jogo lá eu vou estar com ela por baixo. Com a camisa. Isso, que é uma história meio longa, mas para vocês entenderem bem rapidinho. Eu tenho uma casa que é ela, que foi um padre que me deu. E por incrível que pareça, o primeiro time que eu fui jogar, que foi o Espírito Santo do Pinhal, todo mundo da cidade é devoto a ela. Olha só. Aí a partir daí, e eu nem conhecia, viu? Aí a partir daí aí comecei a usar a camisa por baixo, que minha mãe mandou usar, né? Ela também é muito católica, muito mais do que eu, viu? Ali olha, é na risca. As duas coisas aí que eu faço. Legal. E levar minha... Oi? Eu levo uma Sante Nossa Hora das Mística com um terço pro jogo. Pra onde que eu vou, eu levo. Ótimo.
Bruno, sobre seleção brasileira agora. Recentemente nós tivemos a eliminação na semifinal para a Argentina, né, na Copa do Mundo. Para quem não sabe, a Argentina conquistou o último título mundial. O Brasil não tem mais o melhor futsal. Lembrando que nós estávamos buscando o octacampeonato mundial, o 6º na era FIFA. Como é que a gente analisa, com comparação com outras seleções, com a Rússia, com a Argentina? O Brasil bate de frente, foi algo que aconteceu nessa Copa do Mundo, ou a gente está ficando para trás? A questão nem é ficando para trás, a questão está igualando os jogos, né? Não tem mais nenhuma seleção bomba. Você pode ver que o Brasil ganhou de Marrocos de 1-0. E a questão do jogo de ontem, no caso, o Brasil finalizou, pressionou, infelizmente não conseguiu empatar o jogo. E tá mudando muito. Não tem mais bobo no futsal e nem no futebol. Você pode ver que dificilmente você vai ver um jogo que aquele time vai ganhar. Quando você vai ver, ele perde ou empata. E aquela superioridade que o Brasil tinha. A gente teve sempre grandes atletas, né? Manuel Tobias, Schumacher, Falcão, Lenísio, sempre com grandes elencos também, além dos atletas. Você entende que hoje nós temos também uma geração à altura? Está numa entre-safra de atletas? Você acha normal o que está acontecendo? Vou falar para vocês, esses aí que você falou o nome aí, esses aí são poucos, eu nem sei se vai ter mais. Porque, olha, esses daí é fora do normal. E, cara, perto desses caras aí, a seleção, vamos dizer que cai um pouco. Esses caras aí, vamos falar de outro planeta, não era normal, né? E, cara, que o jogo tá mudando, tá muito mais veloz, como eu disse antes. Tá muito mais veloz. Tá muito mais força. Você pode ver que no jogo da Argentina, a Argentina marcou demais. Marcou muito. Então, às vezes, você fazer um gol ali, se só marcar, faz a diferença. E, claramente, tem um goleiro bom na sua equipe. Porque, querendo ou não, hoje o goleiro, se você ver aí, é 60%. Claro, se os outros 40%, que é os jogadores de linha, não correr, não marcar, não tem como. Porque eles evitam muita bola no gol. Dá para tirar uma lição do que aconteceu na Copa do Mundo, trazer aqui para a Liga Futsal essa questão defensiva, alguma jogada? Com certeza. Se você vê a dedicação e a vontade que os argentinos tinham ganhado do Brasil, mais por ser um clássico, isso daí é fora do normal. E do Brasil, você levar para o lado do Brasil é detalhe, né? Na hora do mata-mata é detalhe. Um erro que você tiver ali, você não... Infelizmente, esse erro pode custar caro. Pode custar a desclassificação. Ô Bruno, você entende que a gente tem um futuro promissor? Você falou que aqueles atletas que eu citei, Falcão, Lenis, dificilmente vai aparecer com grande qualidade. Mas o futuro, para quem está nos acompanhando, o Brasil, você acha que pode continuar neste alto nível ou tem que tomar um cuidado, tem que ter um olhar melhor para a categoria de base, para a estrutura dos clubes? Tipo assim, tem um futuro promissor, mas tem que ter um investimento na base, porque a base é tudo, né? Você pode ver que sem a base as coisas não acontecem, e tem que ter. E como se você vai ser um jogador, sendo que as crianças não têm base? Olha, investimento no geral, numa escolinha, num clube mesmo de alto rendimento, entendeu? Tem que ter isso. Nas escolas, assim, educação física. Com certeza, mas hoje em dia, professor de educação física, acho que nem as escolas nem querem mais. Estão tirando, vamos dizer assim. Eu estava fazendo um curso de licenciatura, falando rapidinho. O curso acabou porque não tinha aluno. Nossa. E faltava um ano para me formar. Entendeu? E as pessoas estão tirando. O esporte é tudo. Com o esporte você consegue fazer tudo. Educar uma criança, saber ganhar, saber perder. Hoje em dia não tem isso mais. Questão virtualmente, né? Questão do celular, essas coisas. Então tem que ter uma base. E você pode ver que o Brasil tem muitos jogadores que as outras seleções têm brasileiro, para você ter uma ideia. Às vezes, você não é aproveitado aqui na seleção brasileira, aí vai para o Japão, vai para o Cazaquistão, joga em vários outros países. Então, o Brasil sempre vai ter muito jogador. Tem que ver se esses jogadores vão ser aproveitados aqui, porque aqui é muito jogador. Concorrência é forte.
Com certeza. Por isso que normalmente a maioria não quer servir a seleção brasileira. Só os fora do normal, assim, vamos se dizer, que conseguem chegar. Muita concorrência, por isso. Bruno, para a gente poder encerrar, o que você pensa em futuro? Você é aquele cara que pensa sempre a curto prazo, então o seu foco é só aqui na Liga Paulista. Você tem o sonho de jogar fora do país, você tem o sonho de jogar numa equipe que disputa um campeonato nacional. Quais são os seus objetivos? Sonho todos nós temos, né? De jogar fora do país, de jogar uma Liga Nacional. Mas só que, como eu falei para você, eu estou realizando as coisas. Eu tenho muito pé no chão também. Não adianta nada eu sonhar lá na frente lá e eu não viver hoje. Se hoje o Pulo Futsal não ser campeão da Liga Paulista, não tem como eu conseguir isso daí. Tá. Então eu vivo hoje. Então sonhar eu sonho, mas eu vivo hoje. Para mim conseguir qualquer coisa, eu tenho que deixar o Pulo Futsal hoje no topo mais alto. Bruno Donha, goleiro do Pulo Futsal aqui de Campinas, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Sei que você tem treinamento agora, então boa sorte na sua carreira. Vai lá que o Jabá está te esperando, o Jefão também, e nós voltaremos a conversar, tá certo? Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. E com certeza, se Deus quiser, vamos conversar com esse título aí. Então, estou acreditando nisso. Combinado, então, vai voltar aqui com um troféu e com uma medalha. Bruno Donha, goleiro aqui do Pulo Futsal de Campinas. A você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.